Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso módulo Linux em Exercícios com ênfase na banca FCC. Eu me chamo Lúcio Camilo, sou funcionário do Banco do Brasil, atualmente cedido a Previ, mais especificamente na área de Tecnologia da Informação, exercendo a função de administrador de servidor de aplicações. Sou graduado em Análise de Sistemas, com pós-graduação em Engenharia de Software e MBA em Gerenciamento de Projetos. Sou autor do livro Android para Desenvolvedores, pela editora Brasport, e dentre as certificações profissionais, posso citar algumas referentes à área de desenvolvimento, que são as certificações de Java, e algumas de infraestrutura. Eu sou profissional certificado Red Hat e também tenho algumas certificações de BigAP, que é um balanceador de carga utilizado em solução de servidores. Estes são os meus contatos, qualquer dúvida entre em contato, sugestões, feedback, qualquer coisa que for necessária para a gente poder aprimorar o conteúdo ou a dinâmica do curso, também são bem-vindos. A ênfase desse curso vai ser nas questões da banca FCC, abordando as questões mais recorrentes e o conteúdo necessário para a gente resolver essas questões. Eu tentei agrupar as questões de acordo com o conteúdo necessário, de um jeito que facilite o resumo para a gente poder resolver as principais questões. Antes de partir especificamente para resolver as questões, a gente vai fazer um breve resumo e também ter um pouquinho de apoio teórico para em seguida a gente poder resolver essas questões. Nós vamos ver muitas questões abordando os principais comandos do Linux, vamos aprender um pouco dos parâmetros que cada comando recebe, também entender como são cobradas questões da hierarquia de diretórios do Linux, e nós vamos ver também algumas questões que não se enquadram nessas classificações que a gente criou aqui. Eu enquadrei elas como demais questões. São algumas questões que elas necessitam de um pouco de conhecimento no sistema operacional e até mesmo de um pouco de experiência na utilização do Linux. A bibliografia que eu indico para quem quiser se aprofundar no assunto, ou quiser ter um maior entendimento teórico, uma base maior para resolver as questões, e até mesmo para entender melhor o funcionamento do Linux, é o livro Introdução ao Linux, Guia para Iniciantes. Inclusive, eu gosto de indicar esse livro porque ele pode ser obtido de forma gratuita em PDF. Esse link que eu disponibilizo para vocês possibilita que seja feito o download do PDF e que seja utilizado da melhor maneira. Pessoal, eu gosto de usar a analogia que o Linux é o Java para o pessoal de infraestrutura, quando se fala de questão de prova. Por que isso? Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. Grande parte da minha carreira foi trabalhando como desenvolvedor Java. Tenho algumas certificações e trabalhava diariamente desenvolvendo sistemas. Então eu resolvi fazer algumas provas para avaliar o meu conhecimento. E a minha surpresa foi que, após a realização das provas, algumas pessoas que tinham muito menos conhecimento prático do que eu acertavam questões que eu errava. Foi aí que eu descobri que para algumas matérias você não precisa ser um expert no assunto. Não adianta você ser bom na prática, mas não saber a forma que a banca cobra aquele tipo de questão. Então, tanto para o Java quanto para o Linux, o que costuma ser cobrado são coisas que você não vê no dia a dia. Por exemplo, no Linux a gente aprende um comando para fazer uma compactação ou um rsync, que é um comando que recebe uma série de parâmetros. A gente aprende aquelas siglas e não se preocupa com o significado de cada uma. A gente sabe fazer funcionar, mas não sabe o que significa cada um dos parâmetros. E a banca ela vai cobrar exatamente isso. Ela vai perguntar para você qual é o parâmetro X, o que significa o parâmetro C, o que significa o parâmetro C no comando tar, por exemplo. São coisas que no dia a dia passa batido, mas para a prova a gente vai ter que saber. Então a dica que eu dou para vocês que estão fazendo esse curso é não subestimar o Linux ou o Java ou alguma matéria específica. Por mais que você já trabalhe com isso, é muito mais fácil para a banca exigir uma questão que cobre conhecimento teórico do que conhecimento prático. Então vamos fazer uma revisão, vamos nos atentar aqui às coisas mais importantes, para que a gente chegue ao final desse curso sabendo resolver as questões, entendendo como é que a banca costuma cobrar esse tipo de questão.